Fala pessoal, hoje a gente começa com uma notícia chocante e triste, né? Uma menina aí, adulta jovem, na casa dos 18 anos, sofreu um acidente grave fazendo elevação pélvica e teve uma fratura nos dois joelhos. Eu não vou colocar o vídeo aqui, o vídeo é muito feio, ele é agoniante, a menina gritando, é desesperador, mas ele circulou bastante nas redes sociais. Então eu soube que a menina tá tendo que tomar morfina, tá com uma dor terrível, tá passando por procedimentos. E quando acontece um acidente desse, qual é a primeira coisa? Gente, a primeira coisa é desejar que ela fique bem, é rezar para que ela fique bem, para que ela volte, que ela aprenda, né, claro, não volte a sofrer acidentes como esse. Então eu sou da opinião que não se deve culpar o aluno, o executante, de nenhuma forma. Não se deve culpar. E eu explico por quê. Uma pessoa sem formação, que está ali no final da adolescência, no início da fase adulta, é uma pessoa que ela é muito suscetível à desinformação. E aí ela vai ver gente recomendando na rede social, sabe? Até mesmo isso vai ser prescrito por profissionais. Então, por mais que as pessoas digam assim, mas aí ela vê na rede social e quer fazer por conta própria. Eu sou dono de uma academia. E eu não deixo as pessoas fazerem dentro da minha academia coisas que são potencialmente perigosas e ineficientes. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque a responsabilidade é minha. Eu, como profissional, um aluno meu pode chegar para mim e falar assim, eu quero tomar veneno, eu quero fazer um exercício. Cara, beleza, então você não vai treinar comigo. Porque enquanto você estiver treinando comigo, a minha responsabilidade é essa. E eu digo, né, que no caso, os profissionais que prescrevem e até mesmo as academias que compram alguns equipamentos, elas sim podem ser criticadas e até mesmo responsabilizadas civil e criminalmente por coisas que acontecem com os alunos. E hoje eu vou explicar os motivos pelos quais você deve abandonar a elevação pélvica. Se você é um praticante, você não vai mais fazer esse exercício. Se você é um profissional, você não vai mais prescrever. E se você é um empresário, você vai tirar aparelhos disso da sua academia e vai colocar aparelhos que realmente vão ser úteis e vão ter um bom custo-benefício. Meu nome é Paulo Gentil, eu sou professor de Educação Física, eu sou doutor em Ciências da Saúde. Eu sou um dos maiores nomes do mundo em treinamento resistido, com mais de 200 artigos científicos publicados. Sou um dos fundadores da Sociedade Mundial de Condicionamento e Força e já treinei desde atletas olímpicos até pessoas que estavam melhorando a sua saúde por meio do exercício dentro de um hospital. Eu escrevi 2 livros, Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia e Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas, onde eu falo sobre maneiras cientificamente embasadas de você alcançar os seus resultados. Eu vou citar estudos, eu vou contar histórias e caso vocês queiram se aprofundar, eu tenho várias aulas sobre elevação pélvica no meu streaming chamado Nerdflix. Tá bom? Você entra no Nerdflix e eu já vou deixar o link tanto no card quanto na descrição do vídeo da busca sobre elevação pélvica. Ele tem uma linguagem adequada para leigos, montarem seus treinos, não caírem em bobagens, e eu considero ele obrigatório para estudantes e profissionais terem educação continuada. Não se esqueçam de apoiar o trabalho de um cientista que vem aqui falar a verdade. Então, agora, já deixa o seu like no vídeo, certifique-se que você está seguindo o canal e para você se manter atualizado de tudo que eu posto por aqui, mantenha as notificações ativadas. Então, você vai ser notificado sempre que eu postar. Segue a vinheta e vamos entender tudo que eu posso te falar agora sobre a questão da elevação pélvica. Vamos lá, pessoal. Vamos entender de onde começou essa história. Primeiro, apareceu um cara dizendo que criou a elevação pélvica. Na boa, elevação pélvica sempre existiu. Ela recebeu vários nomes. Por exemplo, se você olhar essa foto aqui, esse carinha que tá aí, nada mais é do que o Joseph Pilates. Nessa época ele chamava ela de shoulder bridge, né, a ponte de ombros, pelvic thrust, chamava hip bridge, ponte de quadril, e ele era um pilar em sistemas de exercício como o próprio Pilates. E também na calistenia. Isso eu estou falando da década de 30 e 40. Então estamos falando aí de quase 100 anos que se conhece. E alguém aparece dizer
para dizer que é o criador da elevação pélvica, né? Inclusive, se a gente continuar falando aí dessa década de 40, você vai ver vários manuais de cultura física, vários centros de fitness fazendo esse exercício. E ele era feito com o peso do corpo, normalmente associado com melhora de postura e melhora da musculatura do core. Na década de 60, tinham vários livros, né? Como, por exemplo, um manual de 1967, que veja o título, né? O trocadilho do título. Aí você já olha o trocadilho do título e você fala, tem alguma coisa duvidosa, né? E aí você vai ver o capítulo 6, que fala que ele é vitalmente importante. E olha só, ele fala que ele é vitalmente importante para homens e para mulheres. Para quê? Para o desempenho na hora do tananã. Inclusive, né, você vê aí na página 72 e 73 como é que ele coloca. Ué, Paulo, mas não tem carga, é feito na posição em pé, tem de todas as posições, mas essas fotos são bem reveladoras. Então a gente sai ali da década de 60 e continua. Existia uma personagem que popularizou muito o fitness da década de 80, que era Jane Fonda, uma mulher bonitona e tal, e ela começou nessa pegada de gravar videoaulas sobre programa de exercício, videoaulas sobre ginástica, e olha só o que eu quero que vocês vejam. A Jane Fonda, né, essa estrela da década de 80, né, aqui ela já estava um pouquinho mais adiante, né, mas olha só o que ela está fazendo nessa videoaula, no BeFit dela. Olha aí que legal. Ué, o que elas estão fazendo? Elevação pélvica. Olha só, elevação pélvica. Inclusive ela faz a variação com as duas pernas, tem a variação levantando a outra perna, e aí você percebe então que a elevação pélvica, ela já existe no cenário da prescrição de exercícios, cara, há pelo menos aí, podemos dizer que antes do Pilates se fazia pelo menos um século. Mas o que é comum em todas essas abordagens ao longo das décadas? Não tinha carga. E por que não se tinha carga? Por um motivo muito simples. O seu corpo humano não foi feito para receber carga em outro sentido que não a compressiva. Gente, se você olhar, por exemplo, o seu tornozelo, se você olhar o seu joelho, se você olhar a sua coluna, ela está toda preparada para receber cargas compressivas. Por exemplo, se você olha aqui, né, falando da coluna, o seu quadril, você tem a lombar, você tem a torácica e você tem a cervical. Todas essas curvaturas e todos os discos são encaixados para carga vir nesse sentido por um motivo muito simples. Nós somos bípedes. Nós fomos criados para ter a posição ereta predominante. Quando você corre, quando você anda, você chega a ter uma força compressiva de 2 vezes a sua massa corporal. 2 vezes. Tenta receber duas quando corre devagar, pode ser 4 vezes. Tenta receber 4 vezes a sua massa corporal assim. Vai dar ruim, mas se você recebe assim, dá bom. Tanto que quando o ser humano quer carregar peso, como o ser humano carrega peso? Ele coloca sobre os ombros, para que isso seja distribuído nas estruturas anatômicas daqui para baixo. Quem carrega peso e o recebe no sentido transversal, não é ser humano, é jegue, é jumento, é burro, é mula. É mula, é isso. O ser humano, a posição anatômica dele é essa. Tanto que o Zé mesmo, ele vem para ser pendurado, para ficar como? Na sua posição anatômica. Ele não vem pendurado aqui, né? Pô, não é aqui, eu não tenho uma tirinha aqui para o Zé ficar pendurado assim. Isso aí é coisa de gente burra. E aí o que vai acontecer? Existe um perigo iminente de você colocar carga. Mas eu te pergunto, se durante décadas esse exercício foi feito sem carga, durante décadas ele é conhecido, por que alguém está dizendo que criou ele e de onde vem o hype? Olha só que coisa interessante. O hype veio quando um abusador, um cara com um histórico até mesmo criminal, ele resolveu se tornar referência e ficar rico. Então, ele resolveu dizer o seguinte: eu sou o maior especialista do mundo em glúteos. E ele se diz, eu sou o homem glúteo, o homem bunda. Ele montou um laboratório chamado o Laboratório da Bunda. Então, estava tudo feito. Eu quero ser o maior especialista do mundo da bunda. Olha que legal. Mas você não pode chegar e dizer assim, olha,
eu sou o maior especialista do mundo em bunda, vamos fazer agachamento. Alguém vai olhar pra ele e vai dizer assim, filho, mas agachamento todo mundo faz. Como é que você pode ser o fera, ter um laboratório só pra isso, se você tá pedindo pras pessoas fazerem agachamento? Fazer leg press, sei lá, o que todo mundo faz. Então eu tenho que reinventar a roda. Como não tinha muito o que inventar, ele pegou um exercício que todo mundo já conhecia, mas ninguém tinha pensado em usar dessa maneira, e ele resolveu fazer. E foi a elevação pélvica. Olha só que coisa, né? Que coincidência de destino. Um abusador resolveu querer ser o maior especialista do mundo em bunda, se intitulou Homem Bunda, criou o laboratório da bunda e pegou um exercício usado para potência sexual. São as coincidências da vida. Só que tem um detalhe. A elevação pélvica, ela trabalha com uma posição muito encurtada. E o peso é colocado, de modo geral, uma alavanca muito favorável. Então, se você quiser fazer ele com carga, né, para ter uma carga mecânica alta, velho, é carga pra caceta. E aí tem um problema, não é prático você colocar uma carga tão grande usando barras e anilhas. Você vai passar horas e horas, vai ser difícil encaixar, vai ser difícil se posicionar. A gente vê o pessoal na academia fazendo isso, né? Porra, um baita de um sufoco. Aí olha como é que o círculo se fecha. Ele fala, não, eu tenho a solução para isso. Eu, homem bunda do laboratório da bunda, eu vou criar o aparelho da bunda. Aí ele criou uma máquina para fazer elevação pélvica. Então estava tudo pronto para ele vender o seu produto lixo. Só que o que vai acontecer? Para ele ter moral, ele teria que ter um título de doutorado. Ele teria que estudar isso. E aí, apesar dele estar lá nos Estados Unidos, não sei por que cargas d'água, talvez de repente porque ninguém tivesse disposto, ou a galera já conhecesse o histórico dele, né? O histórico não muito bonito da ficha corrida dele. Ele foi fazer o doutorado na Nova Zelândia. E sabe como é que foi o doutorado dele na Nova Zelândia? Tinha 2 pessoas. Gêmeas. Uma menina fazia elevação pélvica e uma menina fazia agachamento. Claro, não dá nem pra dizer se teve diferença, não tem tratamento estatístico pra isso. Mas aí o cara é doutor bunda. Ele não é mais senhor bunda, ele é doutor bunda. Gente, 2 pessoas num doutorado, né? Depois, eu tenho um vídeo que eu vou deixar o link dele, né, no card, em que eu explico toda essa história. Eu não vou me alongar nessa história, não. Agora, uma curiosidade. Durante todo esse processo que esse abusador estava fazendo, esse farsante estava fazendo esses estudos, estava fazendo doutorado, sempre estava ao lado dele um cara que os brasileiros amam e colocam o nome dele em tudo que é artigo. A produção científica do cara são mais de 300 artigos, mas vinda do laboratório dele mesmo não tem 20. Porque a imensa maioria ele no meio de artigo de estrangeiro, principalmente pesquisador brasileiro. Inclusive esse cara é o que estava com o nominho lá naquele posicionamento lixo do American College. E aí eu não vou falar nomes nem nada, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, que aí eu falo nomes, eu rasgo o verbo, aula do Nerdflix, em que eu desmascaro esse posicionamento do American College. Que só podia ter um farsante lá. Aí esse cara vai, faz um estudo com eletromiografia, e nesse estudo com eletromiografia, olha a piada, né? Ele consegue observar aumento de 240%. Ele consegue verificar a ativação de 240% do glúteo. Gente, mas 100% não é o máximo? Não são todas as suas fibras? É. Por que esse cara conseguiu fazer isso? Ah, velho, sei lá, é muita vontade, né? Porque se você tem um negócio que o limite vai até 100% e você encontra 240, é pra gente dar risada e falar, volta lá e faz de novo, que você não soube fazer esse estudo, né? Pelo amor de Deus. Mas aí aquilo ficou ridicularizado, apesar, né, de estar o nominho da duplinha dinâmica lá, e a galera divulgar. Aí ele falou, não, eu vou ter que fazer um estudo de hipertrofia, eu vou ter que comparar a hipertrofia, porque já tá dando na cara. Aí esse cara desembolsou quase R$500 mil para pagar a galera que ia fazer as imagens para ver se era bom ou ruim. Né, cara, que conveniente, né? O cara que criou a máquina, que vende o produto, que construiu um império sobre isso, ele paga R$500 mil para alguém coletar os dados para dizer se o exercício dele é bom. E olha olha como é que o agachamento era feito nesse estudo maravilhoso. Gente, corcundinha, joelho pra frente, olha a amplitude. Cara, o cara não chega a 90 graus. E o estudo tá dizendo que foi um agachamento bem feito, coluna reta, até a coxa ficar paralela ao solo. Véi, olha o agachamento que o cara coloca no seu estudo. Mesmo quando a galera desce mais um pouquinho, quem vai pra frente é o joelho. Então ele não tem uma boa amplitude de quadril. Agora, ainda assim, com esse agachamento lixo, sabe o que ele encontrou? Que a elevação pélvica empatou com o agachamento. E eu digo mais, viu, gente? Se fosse gente menos picareta que não tivesse ganhado grana,
eu acho que ainda assim a elevação pélvica perderia, porque a amplitude dela ainda é menor do que esse lixo que eles fizeram aí no agachamento. Agora, existem estudos mais sérios, comparando a elevação pélvica com o agachamento? Existe. Existe um estudo do nosso grupo, que comparou a elevação pélvica com o agachamento. E o que acontece? Acontece que, quando a gente fez uma comparação de elevação pélvica com agachamento, olha aí o resultado. O resultado foi que o quadríceps cresceu 11,9% em quem agachou e 2,01% em quem fez elevação pélvica. Ué, Paulo, para que medir quadríceps? É porque eu esqueci de falar. Mas aquele estudo que ele encontrou 240% de ativação de glúteo, ele verificou que a elevação pélvica tinha a mesma ativação de quadríceps que o agachamento, ou seja, quer dizer que a elevação pélvica é muito melhor do que o agachamento para glúteo e empata com o agachamento para quadríceps. Na boa. Né, com 2 neurônios a gente conseguiria rir desse estudo. E aí, e para glúteo? Para glúteo, quem fez agachamento cresceu 9,42% e quem fez elevação pélvica cresceu 3,66%. Ou seja, a hipertrofia que você tem fazendo elevação pélvica é menos da metade da hipertrofia que você tem fazendo agachamento. Caramba, Paulo, mas o exercício é feito numa posição anatômica ruim, o exercício não tem nada a ver, dá menos hipertrofia. Aí eu vou deixar tanto no card quanto na descrição do vídeo a aula em que eu rasgo o verbo, falo nomes e mostro os dados quando a elevação pélvica cresce e por que isso é advindo de uma farsa. Porque quando isso aconteceu e o nosso grupo mostrou que a elevação pélvica era uma bosta, sabe o que esses criminosos fizeram? Me atacaram. Você é um farsante, o estudo foi farsa, o Paulo manipula dados, o Paulo não sei o que. Cara, os caras fizeram uma campanha de difamação em nível mundial. E aí o que vai acontecer? Os caras falam, não, eu plantei a dúvida, né? Igual a indústria do cigarro. Ela não precisava dizer que o cigarro era bom. Ela só precisava plantar a dúvida. Se no caso as pessoas que estavam falando mal do cigarro eram confiáveis mesmo. Foi isso que eles fizeram. Você vai olhar a aula, você vai se impressionar. Então assim, foi uma surpresa? Claro que não, né, ver que a elevação pélvica é tão ruim. A gente sabe, cara, eu escrevi o meu livro há mais de 20 anos. E quando eu li esse livro, já tinha informação muito antiga mostrando que o estímulo mais importante para a hipertrofia é o estímulo do alongamento, mais do que o da carga. Portanto, não adianta você encher um exercício de peso, se você não tiver um bom alongamento da musculatura, ele não vai ser bom para a hipertrofia. Isso é uma análise que a gente olha e faz a priori. Não, esse exercício aí nem tenta, porque ele não tem o essencial. Então vou deixar também aula sobre amplitude no Nerdflix. Então olha só, é um exercício comprovadamente ineficiente e perigoso. E perigoso. Aí eu não entendo os profissionais prescrevendo essa porcaria. Eu não entendo as academias comprando equipamentos para essa porcaria. Gente, acidente pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer exercício, em qualquer situação. Por exemplo, eu posso escorregar no chão da minha casa e cair. Né? O risco vai ser aumentado? Vai. Se eu tiver ensaboado o chão da minha casa, eu posso cair. Mas assim, para que eu vou manter o chão da minha casa ensaboado se eu não estou lavando? É correr um risco desnecessário. Eu preciso ensaboar de vez em quando. Eu ensaboo, lavo, seco, depois e ando. Eu não vou manter o chão da minha casa constantemente escorregadio para ficar andando. Qual é o sentido disso? Para que eu vou brincar de roleta russa? O que eu ganho brincando de roleta russa? Nada. Paulo, mas nem todo mundo que fizer elevação pélvica vai ter acidente, não. Assim como nem todo mundo que brincar de roleta russa vai morrer. Nem todo mundo que andar num piso escorregadio vai cair. Só que, para que eu vou me expor a um risco se eu não tenho nenhum benefício? Sabe? Tipo, olha, gente, é uma análise que você deveria fazer a priori, e não eu aparecer aqui a posteriori falando, depois que uma menina se lesionou, eu vim aqui falar o óbvio, né? Eu sou engenheiro de obra pronta. Sei lá, tem um veneno de rato aqui. Pelo amor de Deus, tem um veneno de rato aqui. Você vai tomar esse veneno de rato? Não, porque a priori você deve ter intelecto para isso. E se você é uma criança que não tem cognição para saber que o veneno de rato faz mal, você precisa de um adulto para dizer, não tome isso. Mas isso é a priori. Um profissional decente, a priori, deve chegar e deve falar, não faça a porcaria do exercício, sabe? Sei lá, eu tenho uma escola, e na minha escola tem veneno de rato, eu vou deixar ela lá embaixo num pote colorido perto das crianças? Não, eu vou colocar lá em cima. Então uma instituição que recebe pessoas também deve ter cuidado com as coisas perigosas. Então se eu tenho uma academia, não vai ter uma porcaria de uma elevação pélvica lá para as pessoas fazerem. Não vai ter um veneno de rato exposto. Mas o pepino sabe o que é? É eu ter que aparecer aqui a posteriori.
chegar e falar assim, gente, não toma veneno de rato, gente, não faz um exercício ineficiente e perigoso, pelo amor de Deus. Cara, sabe qual é o problema? Eu vejo academia com elevação pélvica e não tem uma gaiola de agachamento. Não tem um leg press. Ai, mas pode ter acidente no agachamento, um leg press? Pode, mas é um exercício bom. É um exercício que, por exemplo, se você tiver uma boa gaiola com limitador na altura certa, você pode cair, que aquilo vai ficar preso. E você não vai se acidentar do agachamento. Você pode se acidentar da queda, mas da barra de agachamento não. Se você usar a trava adequadamente no Smith, você pode fazer um afundo que quando você cair, ela vai travar ali. Se você tem um leg press com limitador, pode cair que ele vai ficar travado ali. Então o problema é que a pessoa pode falar o que for de riscos e acidentes de agachamento, de leg press, mas o custo-benefício é outro. Você pode falar que, mas uma pessoa pode escorregar e cair num chão seco. Pode, mas num chão ensaboado, o risco é maior. Uma pessoa pode morrer de bala perdida. Pode, mas se ela estiver fazendo roleta russa, o risco é maior. É isso. Então não compensa você fazer uma porcaria de um exercício desse. Então que fique a mensagem. Se você é um praticante, não aceite fazer essa porcaria. Se você é um profissional, não passe essa porcaria. Se você é um dono de academia, não compre máquina para fazer essa porcaria. É simples assim. Isso é um conhecimento que vocês devem ter a priori. Porque se alguém se lesionar, aí vai ser o bate-cabeça. É culpa do aluno que fez. Vamos criticar o aluno. É culpa do profissional que fez. Vamos esculhambar o profissional. É culpa da academia que comprou equipamento. Vamos esculhambar a academia. Pra que a gente tá discutindo isso depois que a merda já tá feita? Agora resta rezar para que a menina fique bem. Então entenda por que é importante você investir. Eu deixei o link das aulas de tudo que eu falei na descrição e no card quando coube. Só que agora eu quero fazer um convite especial para quem é formado. Justamente para acabar com essa palhaçada de prescrição aleatória de coisa ineficiente e perigosa, eu criei uma pós-graduação chamada Alta Performance em Prescrição de Treinos. É uma pós online para a pessoa fazer de qualquer lugar do mundo. Você não precisa fazer TCC, você é avaliado depois de cada módulo por meio de uma prova, tem aulas gravadas com módulos de 20 a 40 minutos, tem grupo de WhatsApp com doutores para tirar suas dúvidas e você ainda tem a possibilidade de fazer um encontro ao vivo comigo para se manter atualizado e tirar dúvidas. E para quem é meu seguidor nas redes sociais, a gente tem um desconto. Eu vou deixar o link no card, na descrição do vídeo, e quando você entrar lá, você vai ver um valor baixo. Só que você vai mandar um WhatsApp e vai falar, eu vim pela rede social do Paulo, e eu te digo, eles conseguem fazer mensalidades de pouco mais de R$200, dependendo do plano que você escolher. Então, eu te garanto, isso é para quem é formado. Você nunca mais vai prescrever um treino ruim se você fizer essa pós direito. Independente de você ser ou não ser formado, se mantenha no Nerdflix. São mais de 300 aulas e já comece assistindo todas as aulas que eu sugeri hoje. Porque você não vai mais entrar nessa furada e você vai ter a capacidade de explicar para as pessoas o porquê não fazer. Eu te peço de coração que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente não veja mais pessoas se lesionando nessa porcaria, tá bom? Faça isso, compartilha no grupo da academia, no grupo de amigo, no grupo de inimigo, onde quer que seja, porque eu não aguento mais ver gente fazendo essa bosta. Eu tô na academia desde a década de 90. E essa gente fazendo elevação pélvica com 200 mil quilos é coisa que eu tô vendo de 5, 10 anos pra trás. E agora você entende por quê. Tudo começou com um criminoso e seus comparsas. Então, se essa porcaria virou moda, é por causa de ignorância e por causa de má fé. Ou os dois. Mas não deixemos isso se propagar mais, tá bom? Até a próxima, pessoal!